E aí pessoal, nós estamos aqui, mais uma vez gravando o nosso 7º vídeo do nosso primeiro projeto em bacias hidrográficas no QGIS. Como vocês podem ver aqui, foi onde a gente parou. E no caso, vou apresentar para vocês alguns índices. No caso aqui, os índices de forma de bacia. Nós temos dois, que é o de compacidade e conformação, sendo que o compacidade busca comparar o perímetro de uma bacia perfeitamente circular com o perímetro da sua bacia, tá? Considerando que ambas têm igual área. E assim você deduz essa forma. Então essa é a relação para deduzir a fórmula, tá? No caso, uma bacia perfeitamente circular, sendo a circunferência a forma mais compacta de todas, vocês percebam pelas setas aqui, vermelhas, que elas contribuem quase que simultaneamente com a seção de controle ou seu exutório, tá? E isso vai desencadear descargas muito intensas, picos de cheia muito intensos num tempo relativamente curto. Quando você tem bacias mais alongadas, você tem porções mais distantes, então você vai ter uma contribuição em tempo distinto de outras porções da bacia. Isso vai fazer com que você tenha descargas menos intensas e mais bem distribuídas ao longo do tempo, tá? Uma bacia perfeitamente circular vai ter o índice igual a 1, então a gente vai ter o índice máximo aqui. No índice de conformação, no caso, nós estamos comparando a área da sua bacia com a área de um quadrado formado pelo comprimento axial. Sendo o comprimento axial, aqui essa linha preta, é o comprimento do curso d'água principal, desconsiderando os seus meandros, do seu exutório à sua nascente. Se você tiver sistemas meandrantes, você vai ter que traçar um novo vetor representando o seu curso d'água, ignorando os meandros, tá? E a fórmula é essa, é a área dividido por L ao quadrado. Bacias que são mais alongadas, como vocês podem ver, vão gerar um quadrado bem maior que a própria área da bacia. Então, quando você bota a área da bacia por esse quadrado, você vai ter valores menores que 1. Então, são bacias alongadas. E o contrário também se aplica. Se o comprimento axial for muito pequeno, você vai gerar um quadrado cuja área é menor que o da bacia. Então, vai ser uma relação inversa, Você vai ter uma área maior do que o comprimento, então você vai ter valores maiores que 1. Uma bacia mais achatada, no caso. No caso, o outro índice é relacionado ao tempo de concentração, que tem uma relação muito íntima com os índices de forma, tá? Nós temos aqui o Dutch, que trabalhou com bacias entre 140 e 930, e Kipsch, bacias com áreas inferiores a 0,5 km². E o que seria o tempo de concentração? O tempo de concentração é o tempo que leva a porção mais distante da bacia contribuir com a sua seção de controle ou seu exutório. Então, quando você tem um tempo de concentração relativamente curto, você está mencionando indiretamente a relação à forma da bacia, porque você está tendo uma descarga muito rápida de todos os setores da sua bacia. Tá? Tempo de concentração maior, você vai estar dizendo, olha, sua bacia ela pode ter uma extensão maior. Tá? E aqui no caso, ambos índices foram aplicados para bacias hoje em novos artigos, em bacias de tudo quanto é área. Kipsch, por exemplo, já vi sendo um dos melhores índices para bacias superiores a 60, 120 km². Tá? Então a gente vai utilizar ambos. E por fim, densidade de drenagem, segundo Vilela e Matos. Aqui nós temos os valores de referência. Bacias de drenagem pobre, inferiores a 0,5 km² e bem drenados, superiores a 3,5. E a densidade de drenagem é a capacidade de você formar cursos d'água, seria a facilidade ou dificuldade de você dissecar a paisagem na sua bacia. Tá? Isso vai ter uma relação muito íntima com as características geológicas e geomorfológicas da bacia. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui o nosso trabalho, nós vamos fazer isso observando primeiro no nosso shape da bacia quais informações nós fizemos nas últimas práticas. Aqui nós já temos a área em km² e o perímetro em quilômetros, tá? Então, nós vamos calcular agora o KC, que é a compacidade. É o dado do tipo real, precisão 2. Aí nós vamos campos e valores, que estão em informação da coluna, e a fórmula vai ser 0,28 vezes, no caso, perímetro, dividido pela raiz, que é SQRT, entre parênteses de quê? Da área. Tá? Já temos uma prévia aqui, dando ok, 1,31 já indica um padrão alongado e dá para perceber pela fórmula, mas nós temos quantitativamente isso. Valores superiores a 1,20 já indicam esse padrão mais alongado para compacidade. O outro índice é o de conformação, nós chamamos de FC, e precisão 2. E a fórmula vai ser a área por L ao quadrado, que é o comprimento axial. Porém, a gente ainda não tem essa informação. Essa informação está na rede de drenagem,
que a gente vai obter pelo comprimento da rede de drenagem. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar com a camada ativa. Tem que ter muito cuidado para não selecionar nenhum outro curso d'água que não o principal, tá? Selecionando eles, nós vamos agora em vetor, geoprocessamento e dissolver. Por que dissolver e não salvar a feição selecionada? Aqui a gente marca a feição selecionada e manda dissolver. Porque o que acontece? Quando você salva, você percebeu que eu selecionei mais de uma feição. Então, quando você seleciona mais de uma feição, você tem uma feição multiparte. Então, quando você manda calcular o comprimento, você vai calcular o comprimento de cada parte. E eu tenho que garantir que seja uma feição única, então eu mando dissolver a feição selecionada. Então eu garanto que se eu selecionar aqui, por exemplo, eu estou selecionando todo o curso d'água, tá? Vou colocar uma espessura maior, só para a gente visualizar melhor, tá? E aqui está, então, selecionado, né, uma feição maior, né? Vou tirar a seleção. E agora nós vamos calcular o comprimento dela através da calculadora de campo, né? Nós vamos abrir a tabela de atributos, já está ativada. Venho aqui na calculadora de campo, vou botar comp de comprimento, também um dado real, né? Obviamente, 2 casas decimais. Venho agora no campo geometria, tá? E vou procurar por comprimento, só que comprimento vai ser em inglês, comprimento vai ser em inglês, de length. Aqui tá length. E aqui a prévia é um valor em metro, porque o nosso sistema é métrico do projeto. Então, vou dividir por 1000 para ter esse valor em quilômetros, dá 11,69 quilômetros. Essa informação é importante, ela é apresentada com vírgula, a questão do sistema brasileiro de língua, então, porém, para calcular é sempre ponto como separador decimal, tá? Essa informação eu gravei ela, vou voltar para minha tabela, pela aba aqui da nossa bacia, tá? Aqui. E vou agora calcular aqui a fórmula de tempo de concentração de Kipch, né? Então, eu venho aqui, TC, que é tempo de concentração, aí, tá? Dado do tipo real, no caso, precisão 2. E aqui eu vou colar a fórmula aqui, já que eu tenho mais ou menos salva, para poder acelerar o que está aqui projetado para vocês. 57, coeficiente 11,69 é o comprimento axial ao cubo, dividido por 108, que é o nosso H, que representa a amplitude altimétrica, tudo isso elevado a 0,385. A prévia está aqui em minutos, tá? Vou dar OK. E nós calculamos aqui o nosso tempo de concentração em minutos. Então, pessoal, agora nós vamos calcular o tempo de concentração segundo o DUD, né? A fórmula está sendo apresentada aí para vocês. Adiantando aqui, né? A área é 50,37 km², a amplitude 108 metros e o comprimento do curso d'água principal 11,69 km. A pré-visualização e o resultado sempre em minutos, então nós temos aí aproximadamente 80 minutos segundo o DUT. Nós temos uma diferença, mas o mais importante é a validação posterior e também o enriquecimento no seu trabalho de informações, beleza? E aí com isso agora nós já podemos calcular, né, a densidade de drenagem, que a fórmula já está sendo apresentada para vocês, que leva em consideração o somatório de todos os cursos d'água. Para isso, se a gente utilizar a fórmula LAND aqui nesse layer, nós vamos calcular, se eu abrir a tabela de atributos, vocês vão ver, nós vamos estar calculando o comprimento para cada curso d'água. Então isso não me interessa. O que me interessa? Me interessa calcular já o somatório de tudo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai em geoprocessamento, dissolver, nós vamos já dissolver toda a rede de drenagem, tá? Executei e como vocês podem ver aqui, está todo o curso d'água dissolvido, tá? Não está muito claro, deixa eu aumentar a espessura só para vocês darem uma olhada melhor, tá? Perfeito, está mais espesso. E agora, abrindo a tabela de atributos, eu venho agora na calculadora de campo, do tipo real, e aí eu posto aquela fórmula que a gente já viu, que é lambda, e dividindo por 1000 para converter em quilômetros. Em quilômetros. O resultado é aproximadamente 50,87. Eu vou memorizar esse número, tá? E agora eu volto para a nossa camada de bacias, que já está aqui, né? E vou para a calculadora de campo agora e vou aplicar densidade de drenagem. E a fórmula vai ser o quê? O nosso 50,87 dividido pela área. Aqui já autocompletou. Beleza, ou então você pode ir em campos e valores na área e clicar 2 vezes, vai ser apresentado da mesma forma. Eu quis adiantar, ou se você quiser colocar o valor que já está aqui também, não tem problema, tá ok?
deu aproximadamente 0,86, que representa, segundo o Vilela Matos, bacias de drenagem regular, tá bom? E com isso a gente encerra a nossa prática nos cálculos de índices na bacia hidrográfica utilizando o QGIS. Me coloco à disposição de vocês, qualquer situação. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.